Olá, hoje o nosso tema é a escalada recente nas tensões entre Israel e Irã. A gente se baseou em fontes internacionais, tipo Reuters, Time, Barron's. O objetivo aqui é tentar entender um pouco os impactos disso no mundo e, claro, o que isso significa para a gente aqui no Brasil, uma economia emergente, né? A situação, bom, ela é bem delicada. Temos um cessar-fogo, é verdade, desde aqueles ataques diretos de abril, maio de 2025, mas ele é frágil. Continuam ocorrendo violações, então o risco de um conflito maior, ele está sempre ali na mesa. Exato. E tem um ponto crítico imediato, que é aquela ameaça do Irã de fechar o Estreito de Hormuz. Olha, por ali passa mais ou menos 20% do petróleo do mundo. É importante dizer, o parlamento iraniano até aprovou a ideia, mas a palavra final é do governo. É uma carta na manga, uma pressão econômica forte, né? 20%. Nossa! A simples ameaça já deve estar mexendo com tudo. O preço do Brent, por exemplo, a gente viu ele ali perto dos $90 o barril, né? Recentemente. Precisamente. O mercado já está colocando parte desse risco no preço, sabe? A instabilidade já está refletida ali. E as projeções, olha, tem umas da Barron's que são um sinal de alerta mesmo. Se o estreito for bloqueado, mesmo que só em parte, o petróleo poderia ir para casa dos 120, talvez $150 o barril. $150? Uau! Pois é, e isso não é só o preço da gasolina que sobe, né? É uma cascata. Pressiona a inflação no mundo todo. Energia, transporte e, claro, comida também. Tudo interligado. É um cenário de impacto bem severo, $150. E como é que os mercados e investidores reagem a essa possibilidade? A gente vê aquela corrida para ativos mais seguros. Com certeza. É o clássico movimento de fuga para a qualidade ou fuga para a segurança, né? Acontece sempre em momentos de grande incerteza geopolítica, assim. A procura por ouro dispara, títulos do Tesouro Americano, os treasuries, também ficam mais atraentes, são vistos como refúgios, né? E, claro, isso traz volatilidade para as bolsas no mundo inteiro. O pessoal tenta proteger o capital. Entendi o movimento global. Agora, vamos trazer para cá. Como é que essa confusão toda chega aqui no Brasil? Quais são os efeitos práticos para a gente? Olha, chega por vários caminhos. Primeiro, direto na inflação. O Brasil ainda importa derivados de petróleo, né? Então, se o preço lá fora dispara, a gasolina e o diesel aqui ficam mais caros, isso encarece o frete, a logística inteira, e no fim, o preço de um monte de produto na prateleira sobe também. Além da bomba de combustível, né? Exato. E tem o câmbio também. Essa aversão ao risco global geralmente causa uma saída de dinheiro de mercados emergentes, como o nosso. Aí o dólar tende a subir em relação ao real. Dólar mais caro significa mais pressão na inflação, de novo, porque muito do que a gente consome ou usa na indústria é cotado em dólar. Certo. Inflação e dólar pressionados. Imagino que isso complique a vida do Banco Central, né? Na hora de decidir os juros. Exatamente. Com a inflação sofrendo essa pressão externa, o Banco Central pode se ver forçado a, ou manter a Selic alta por mais tempo, ou talvez até ter que subir mais os juros para tentar segurar os preços. E isso, claro, acaba tendo um custo, né? Pode frear um pouco o crescimento da economia. Faz todo sentido. Mudando um pouco o foco da economia para a geopolítica, como é que os outros países estão se encaixando nessa história? As potências. Do lado de Israel, o apoio dos Estados Unidos é muito claro, né? Militar, diplomático. É interessante ver que a Arábia Saudita e Emirados Árabes, eles pedem calma publicamente, mas na prática cooperam taticamente com Israel, principalmente em inteligência, defesa. O objetivo comum é conter o Irã na região. E do lado iraniano? O Irã conta com o apoio diplomático da Rússia, que também tem seus interesses em desafiar a ordem liderada pelo EUA, né? Já a China é mais cautelosa, pede estabilidade, não toma partido de forma muito aberta. Ela tenta se colocar como uma mediadora, buscando aumentar sua influência ali no Oriente Médio, mas sem se envolver demais no conflito. Quer dizer, essa crise vira também um palco para essas disputas de poder maiores, né? Entre as grandes potências. Ser essa potência mediadora alternativa. A União Europeia, claro, fica apreensiva, principalmente pela questão da energia, e países como a Índia e o próprio Brasil tentam se equilibrar, mantêm uma neutralidade estratégica para não fechar portas, né, para preservar relações com todo mundo. Ok, então, para a gente amarrar aqui, essa tensão Israel-Irã não é só uma briga lá longe, tem um risco real para a estabilidade global, principalmente energia e segurança.
E com efeitos bem concretos aqui para o Brasil. No câmbio, na inflação, na decisão sobre os juros. É isso, né? Com uma reflexão, talvez, para a gente pensar um pouco mais. Esse cenário todo parece apontar para um mundo que, sim, talvez seja mais multipolar, com mais centros de poder, mas, ao mesmo tempo, parece mais fragmentado, mais instável. Essa disputa por influência no Oriente Médio, que envolve a China, a Rússia, além dos atores locais, está redesenhando alianças, elevando os riscos. Fica a pergunta no ar, né? O que essa instabilidade crescente significa para o futuro do comércio global, para a segurança internacional, pensando assim a longo prazo?